Pessoal, mais uma questão dessa playlist, uma questão bem interessante agora. Se prepara com a vinheta, porque agora você vai ver uma questão muito bem elaborada. Beleza? Tá aí a vinheta, Drops do Enem. Nós estamos aqui focados nessa prova. Essa questão realmente vai nos preparar de uma maneira muito mais intensa. Acompanhando. Bom, pessoal, vocês viram na aula que a gente deu através do Meet que algumas situações devem ser levadas em consideração. Por exemplo, se a gente tem uma força, uma carga, aliás, que é colocada num ponto, a gente faz o cálculo somente daquela carga, da carga pontiforme. Entretanto, se não é colocada apenas uma carga, é mais de uma carga, a gente deve ter em mente algumas considerações. Então, nós temos aqui a força resultante entre duas cargas, ela será a força 1 mais a força 2. Se essas forças estiverem uma contribuindo com a outra, se uma estiver atrapalhando a outra, a gente só muda o sinal da operação para encontrar a força resultante. Se elas estão de forma perpendicular, se elas foram colocadas de forma perpendicular, a gente adota aqui o teorema de Pitágoras para as forças que estão atuando nesse campo. E se elas não estão de forma perpendicular, mas apresentam algum tipo de ângulo, alguma angulação entre elas, a gente vai ter que adotar aqui a lei dos cossenos, beleza? Então, essa questão que a gente vai trabalhar agora, ela justamente vai tratar de uma situação parecida como essa. A gente vai procurar entender aqui direitinho do que é que se trata, para poder a gente dar o tratamento correto para essa questão. Então, veja, aqui está falando que são 3 cargas agora. Nós trabalhamos com uma carga, trabalhamos com 2 cargas. Essa questão agora especificamente está tratando de 3 cargas. São 3 cargas pontiformes. Por que fala que são pontiformes? Porque a lei de Coulomb ela só vale para cargas pontiformes. Se for algo assim como um plano, ela não satisfaz, a gente tem que ir para outro tipo de estudo, tá certo? Então, está dizendo que elas são positivas, tá certo? As 3 cargas são positivas, legal. Elas estão localizadas no vácuo, então vai valer aquela constante, né? Eletrostática que a gente conhece. E aí elas estão sofrendo repulsão. Logicamente, né? Todas são positivas, cargas de sinais iguais se repelem. Os valores das cargas, então nós temos aí Q1, Q2 e Q3, são respectivamente, ou seja, nessa mesma ordem, aqui Q1, 3 microcoulombs, Q2, 8 microcoulombs e Q3, 4 microcoulombs. Diz que a carga Q3 ela está inserida a uma distância de 2 centímetros de Q1 e a 4 centímetros de Q2. Aí pede que para calcular a intensidade da força elétrica que a carga Q3, posicionada entre Q1 e Q2, está recebendo. Então vamos lá. E diz que é para utilizar, né, a constante eletrostática aqui, nós temos o valor 10, 9 vezes 10 a nona. Muito bem. Certo, então é necessário que a gente faça um esboço dessa questão para tentar entender melhor como se dá esse fenômeno aí da repulsão entre essas cargas. Nós temos 3 cargas, então, diz que elas são positivas, eu vou colocar as 3, mas diz que elas estão a distâncias diferentes. Nós temos aqui, ó, entre duas, terá uma distância de 2 centímetros, vamos colocar aqui, 2 centímetros, tem outra que é a 4 centímetros, então aqui ó, ela teria que vir para cá, e aqui entre essas 4 centímetros. Todas são positivas, vou colocar aqui, todas são positivas, está havendo repulsão entre elas. Ok,
Então, essa distância de 2 centímetros é Q3 está inserida a uma distância de 2 centímetros de Q1. Então, essa daqui será a Q1, vou colocar 1 aqui. Essa daqui vai ser o 3 da Q3. Obviamente, essa daqui vai ser o 2 da Q2. Tem aí as 3 cargas. E aí tem que se levar em consideração essas distâncias. Muito bem. O que é que a gente faz, então? Aqui está dizendo que Q3 está sofrendo a ação das duas forças. Então, a gente tem que fazer o cálculo de uma forma que envolva tudo isso daqui. Então, a força que vai acontecer entre essas 3 cargas, a força resultante, que é de Q3, vamos colocar aqui Q3, a gente observa que vai estar uma atrapalhando a outra, porque enquanto essa joga para um lado, essa outra aqui joga para o outro. Então, a gente vai dizer que vai ter uma força do 1 em relação a 3, e aí menos a força 2 em relação a 3. Ok? Mas temos que ter essas forças. Então, vamos lá. A força de 1 em relação a 3, deixa eu melhorar aqui, 1 em relação a 3, será a constante eletrostática, e aqui eu já vou colocar os valores direto, será de 9 vezes 10 elevado a 9, vezes, bom, nós estamos fazendo da 1 em relação a 3. Então, a gente vai colocar a carga da 1, que é de 3 vezes 10 a menos 6, e a 3, que é de 4 microcoulombs. Então, será 4 vezes 10 a menos 6. E a distância aqui, ó, da 1 para 3 é de 2 centímetros. A gente não pode tratar essas questões, não pode dar o tratamento delas com centímetros, né, na unidade de centímetros. Então, a gente tem que passar para metro. Isso é dado em metros. Então, 2 centímetros será 0,02 centímetros. Ok? Então, isso daqui fica ao quadrado. Beleza? A gente já poderia até montar aqui, ó, a próxima, porque a próxima será a força de, no caso agora, a força 2 em relação a 3. E seria o mesmo padrão, 9, né, levando em consideração a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona. Aí a força agora seria a 2 e a 3, então seria de 8, isso é a 2, isso, 8 vezes 10 a menos 6, vezes aí a 3, que é de 4 vezes 10 a menos 6. Vou melhorar aqui um pouquinho, beleza. Sobre o quê? Sobre a distância agora. Esse daqui é 4. Muito bem. Aí também a gente não vai trabalhar 4 centímetros, a gente vai trabalhar metro. Então, 0,04 metros. Isso fica ao quadrado porque na equação o d é ao quadrado. Resolvendo aqui, a gente pode fazer assim, ó, que a força do 1 em relação ao 3 será de, vamos ver, temos 9 vezes 3 vezes 4, 9 vezes 3 vezes 4, isso será 108. E aí a gente considera as potências. Então, será 10 elevado a nona vezes 10. Aqui tem menos 6, vamos colocar já 10 elevado a menos 12 sobre, aí o 0,02 ao quadrado ficará, a gente pode fazer colocando as casas decimais, ou a gente já pode colocar
o valor em potência de base 10 será 4 vezes 10 elevado a menos 4. Ok? Da mesma forma, a gente pode já concluir aqui, a gente vai fazendo uma e outra, brincando um pouco, né? E aqui, então, a gente vai fazer também o 9 vezes 8 vezes 4, 288, e aí a gente conserva aqui as potências do mesmo jeito também. Será 10 elevado a nona vezes 10 elevado aqui, menos 6 aqui, né? Faltou. Então, menos 12. Sobre o quê? 0,04 ao quadrado. Isso ficará 1,6 vezes 10 a menos 3. Ok? Vamos seguir. A força de 1 em relação a 3 será, a gente pega esse 108 aqui e divide para 4. Isso será 27. E aqui nós temos 10 elevado a nona. Aqui, 10 elevado, eu não coloquei o 1, é 10 elevado a 12, certo? Então, vezes 10 elevado a menos 12, e esse menos 4 passa para cima, mais 4. Vai ficar positivo. Beleza, vamos finalizar aqui. A força de 1 em relação a 3 será 27. Eu tenho aqui 9 positivo e 4 positivo, isso dá 3. Menos 12 dá 1. Então, seria 27, no caso, vezes 10. Né? Vezes 10 elevado a 1. Então, 270. Essa daqui é a força 1 em relação a 3. A força que ela está exercendo. Para cá, nós temos que a força 2 em relação a 3 será 288 por 1,6, será 180. Então, nós temos aqui 10 elevado a nona, e aqui nós temos 10 elevado a 12. Ok, esse 10 elevado a menos 3, quando ele vier para cá, ele fica a mais 3. Então, nós teremos 10 elevado a nona, né, 9 positivo, e 10 elevado a 3 positivo. Então, isso dá 12 positivo. Então, cancela essas com essa. A força, então, fica de 180 newtons. Ok? Muito bem. A gente pega esses valores e aí lança aqui, porque a gente vai descobrir qual é a força, então, que atua, a força de repulsão dessa carga pontiforme 3. A 1 270 menos a 2, né, em relação a 3, 180. Então, essa força 3 será de 90 newtons. 90 newtons. Ok? Muito bem. Nós vamos aí dar uma pausa em algumas dessas questões, porque é importante que vocês tenham um tempo para revisar e refazer, tá certo? Não esqueça de analisar cada questão da playlist. É uma playlist e ela está sendo sempre atualizada com novas questões para que vocês se preparem. Como eu disse, não somente para essa prova, mas para o exame do Enem, ok? Depois a gente vai trazer algumas outras questões tratando da utilização do Teorema de Pitágoras para as forças que atuam de forma perpendicular e das forças que atuam de forma aguda, em ângulos agudos, utilizando a lei dos cossenos. Beleza? Então, ficamos por aqui. Vamos até a próxima.